Nosso adjunto adverbial é o nosso próximo tema. Adjunto adverbial, a exemplo do adjunto adnominal, esse cara tá junto do verbo, o outro junto do nome. E esse adjunto adverbial, é legal que a gente entenda que assim, o advérbio, ele é a palavra, né, que indica lugar, indica afirmação, negação, dúvida, intensidade, lugar, modo, tempo. Aqui é um lugar, ali é outro lugar. Agora, adjunto adverbial, ele é uma reflexão sobre uma ideia de intensidade, afirmação, negação, dúvida, lugar, tempo, modo, e tem outros também. Ele é uma ideia de. Por exemplo, eu digo aqui para você, a nova geração tem muito acesso à informação. Esse muito está intensificando, tem acesso é legal, tem muito acesso é mais legal ainda. A chave está na mesa. Numa análise morfológica, eu vou olhar esse na mesa, que é uma locução adverbial, tendo o papel de adjunto adverbial, porque está junto do verbo. Numa análise morfológica, eu vou ver que esse na nada mais é do que a preposição em mais o artigo a. É isso que é o na, né? E mesa, mesmo substantivo. É isso, substantivo. Esses dois caras juntos são um adjunto adverbial. Dá uma ideia de lugar. Percebe que ele não é advérbio. Porque o adjunto adverbial não é uma palavra, como se eu escrevesse a chave está aqui. Aqui é um advérbio. Que, na análise sintática, faz papel de adjunto adverbial. Mas, na mesa, por exemplo, não é um advérbio, mas tem o papel de adjunto adverbial na análise sintática. Na morfológica é só uma preposição e substantivo. Tá. Então, isso é o nosso entendimento de adjunto adverbial. Eu só quero te mostrar que ele vai ter de diversas maneiras. Eu posso ter um adjunto adverbial falando de tempo, né? Hoje, ontem, né? Eu posso ter de lugar, mesa, sobre a mesa, por exemplo. De modo, né? Todos esses mentes aqui, maravilhosamente, delicadamente, rapidamente, lentamente, todos esses mentes normalmente são adjuntos adverbiais. Dão uma ideia de modo, do como a coisa é feita. O modo foi lentamente. De meio também existe, né? Que meio foi a pé, o modo como foi. Ou até eu tiraria esse entendimento de meio para você não se confundir, e diria, isso aqui é o modo como foi. Ele voltou, como é que foi o modo que ele voltou? Ele voltou a pé. De causa, né? Por diversão, assustamos ele, né? Assustamos ele por diversão. Então a ideia de que foi o motivo pelo qual assustamos ele. E a ideia de instrumento, né? Quebrou o vidro com uma pedra, por exemplo. Um instrumento que foi usado. Respondeu à prova com uma caneta. O que esse é com uma caneta? É um adjunto adverbial, né? Está adjunto, fazendo um papel, né? Junto do verbo. É só uma ideia de instrumento que a gente pode inserir só para ampliar um pouco essa ideia. Respondeu, verbo, o que? A prova, complemento, né? Objeto, direto, né? Complemento, verbo direto. E com a caneta, adjunto adverbial, um instrumento que ele usou para preencher. Eu poderia dizer o modo como ele preencheu também, para tentar não confundir o teu entendimento. Quebrou o que? O vidro, né? E aí com uma pedra é o modo como ele quebrou o vidro. Vamos entender assim, só para não confundir com essa ideia de instrumento, essa ideia de meio, né? Porque são ideias que a gente não está acostumado, eu tenho medo que isso nos confunda.
Então, vamos só ampliar esse entendimento de modo. O modo como ele escreveu, o modo como ele quebrou o vidro, né? E aí, por diversão, não tem muito o que fazer mesmo. Essa ideia de causa mesmo, que eu posso também ter no adjunto adverbial. Eu poderia não ter esse por diversão, só assustamos ele. Você entendeu a frase? Entendeu. Por diversão, acidentalmente. Poderia colocar também. Podemos colocar também por diversão, entre aspas, o modo, né? O como assustamos ele, por diversão ou acidentalmente. Mas entenda que é um adjunto adverbial. Você poderia trocar por acidentalmente isso aqui. Rapidamente assustamos ele, por exemplo. Então, tem essa mesma ideia. Um adjunto adverbial, ele vai ser um advérbio na análise morfológica ou uma locução adverbial. Uma locução adverbial quando eu tenho mais de uma palavra com valor de advérbio, por exemplo, né? E essa locução adverbial, é claro que se eu for desmembrar ela, eu vou ter uma preposição em substantivo. Essa é a ideia. Próximo ponto, o aposto. O aposto, sim, exige um pouquinho de atenção, nós vamos falar sobre ele. Aposto que nós vamos entender. Ele vai ser um termo explicativo, é um termo que está explicando, especificando ou resumindo outro termo. Por que que eu coloquei essas três definições aqui? Explicando, especificando ou ainda resumindo. Por que que eu fiz isso? Tem motivo? Tem. É porque a gente sempre fica em mente, a gente conhece e lembra do aposto explicativo, né? Maria, filha de Edith, está explicando quem é Maria. Trabalhou até tarde. Pô, tá entre vírgulas, porque o explicativo está sempre entre vírgula. E se eu tirar a vírgula, ocorre prejuízo gramatical, né? Muda o sentido, ou ocorre prejuízo. Então, essas reflexões que eu vou ter que fazer. Ele está sempre entre vírgula porque ele está explicando o termo Maria, né? Então, quando eu tiro a vírgula, eu acabo não estou mais explicando, estou especificando, mas eu não prejudico a correção gramatical. O ator Antônio Carlos foi um humorista brasileiro. Quem é que foi um humorista brasileiro? Foi o ator. O ator é o sujeito. Antônio Carlos é um aposto que está especificando esse ator, que é uma palavra genérica, né? Uma palavra qualquer, de alguém que atua, né? Digo para você, o cantor Caetano Veloso fez parte do tropicalismo, né? Então, é um conceito de aposto que a gente também utiliza. Mas vamos ver com calma isso aqui. Então, vamos ter o aposto explicativo, que é o mais comum, né? E aí, se eu retirar a vírgula do aposto explicativo, eu tenho essa alteração em cima da correção gramatical, né? Então, eu sempre vou ter no aposto explicativo vírgula. E eu nunca vou ter verbo no aposto explicativo. Então, Júlia, filha de Maria, é educada. Eu tenho um aposto resumitivo, que se eu tirar a vírgula, eu prejudico a correção gramatical também. Então, doce, salgado, azedo, tudo ou enjoava. Esse tudo está resumindo essas expressões aqui. Doce, salgado e azedo, né? O que é que eu enjoava? Doce, salgado, azedo. Era isso que eu enjoava. E eu tenho um aposto enumerativo, que a diferença dele é que eu vou ter sempre os dois pontos. E aí, se eu retirar a vírgula, eu também prejudico a correção gramatical. E aqui vale um ponto para a gente conversar um pouquinho. Vale um ponto interessante aqui, ó. Que é o seguinte, vamos lá. Eu tenho ali então, né? Galera, eu comprei. O que? Comprar, então, você entende que é um verbo transitivo direto. O que? Isto. Isto é o objeto direto. E aí arroz, feijão e carne é a explicação, é o aposto, tá enumerando o que eu comprei. Tá,
E se eu quiser tirar esse isto daqui e disser eu comprei, dois pontos, posso? Não, aí tá errado. Por quê? Porque cadê o complemento? E se eu tirar os dois pontos, comprei arroz, feijão, barará, tudo bem. Mas aí, arroz, feijão, barará, não é mais o aposto, é o objeto direto. E por isso está separado por vírgula, porque eu não posso ter objeto direto, dois complementos iguais, um do lado do outro, sem estar separado por vírgula. Então a gente tem que entender isso. Se eu quiser utilizar os dois pontos, eu tenho que botar o complemento aqui. Aí eu vou colocar comprei isto. Porque o do isto introduz, lembra? Dois pontos. E aí, beleza. Arroz, feijão. E aí o isto, objeto direto, arroz, feijão é um aposto enumerativo. E aí nós vamos falar um pouquinho do vocativo agora. O que a gente tem que ter sobre o vocativo? A gente tem que ter a ideia de que o vocativo é um chamamento. Ou então está indicando com quem se fala. Essa é uma outra ideia bem importante. Por exemplo, ó céus, que vida triste. Eu estou falando com os céus. Sim. Maria Eduarda, minha filha, volta aqui. É um chamamento, é um vocativo. Com quem eu estou falando? Percebe que esse termo é um termo deslocado. Ele não precisa estar ali. E ele vai estar sempre isolado por vírgula a vida toda. Nunca vai estar de outra forma. Isso você precisa saber, tenha em mente isso. E aí, por último, o predicativo do objeto. Predicativo você sabe que é uma caracterização, né? Qualidade ou não, né? Então, o menino chamou. Quem é que chamou? O menino, sujeito. O menino chamou o quê? Sua irmã, objeto direto. De fofoqueira. De fofoqueira é uma característica que o menino, que é o sujeito, de fofoqueira é uma característica que o menino está colocando sobre o objeto direto. Então é uma característica que o sujeito coloca sobre o objeto direto. Isso é o predicativo do objeto direto. Sim. Uma característica, fofoqueira aqui, que o sujeito, menino, colocou no objeto direto, sua irmã. Se eu disser, por exemplo, a menina deixou o irmão irritado. A menina deixou no sentido de transformou ele, tornou ele irritado, né? Quem é que deixou? A menina. A menina é o sujeito. Opa. A menina é o sujeito. Foi ela que deixou ele irritado. Deixou o quê? O irmão. Objeto direto. Irritado. Percebe que foi irritado, é uma característica que o sujeito colocou no objeto direto. Predicativo do objeto direto. Né? O presidente nomeou Joaquim ministro do STF. Quem é que nomeou? O presidente. O presidente nomeou. Nomeou quem? Joaquim. Tá. Ministro do STF. Bom, ministro do STF é uma característica de Joaquim, que é o objeto direto. Característica que foi colocada pelo presidente, que é o sujeito. Então, esse é o conceito de predicativo do objeto direto. Então, uns conceitos, trabalharemos mais ainda sobre eles, em cima das questões, isso vai ser a parte legal, né? E nós vamos falando e vamos afinando isso. É legal que a gente tenha isso aqui bem sólido em mente, faça os exercícios para que nós possamos entrar na próxima aula com um período composto muito mais seguros. Porque se a gente entende o período simples, o composto é tranquilo, porque o composto nada mais é do que dois simples, ou três períodos, mas são períodos simples que se uniram. Beleza, povo? Parabéns por chegar até aqui, bora fazer exercício e bora assistir a próxima aula. Grande abraço, até a próxima.